que também é assunto para a nossa enquete de hoje, que não passa despercebido aqui para a gente que está no Brasil, que é uma realidade da Argentina, que tem muito a ver também com a nossa realidade. Lá, né, um grande burburinho com a possibilidade da redução penal. Esse processo está já em vias de quase ser sancionado pelo presidente, vai passar pelo Senado ainda, mas olha que curioso, a maioridade penal lá já é de 16 anos. E agora pode passar para 14 anos. Tudo isso também com muita carga emocional depois da morte de um adolescente de 15 anos, em dezembro agora. Então parece que a população está muito mexida, abalada com essa questão, né? Vamos ouvir vocês aqui, porque esse é um assunto muito delicado, sensível, que mexe com o nosso sistema prisional também, que já está superlotado, mexe com valores brasileiros. Henrique, por favor. É um problema grave. O Brasil tem aquela ideia, né? Muita gente tem aquela ideia de redução da maioridade penal, mas a gente não pode esquecer um ponto quando se trata desse assunto. Hoje, os nossos presídios no Brasil, em sua grande maioria, são dominados pelo crime organizado. Se você coloca um jovem lá durante um longo período de tempo, ou se você faz com que a maioridade penal seja reduzida e trate esse jovem colocando ele nesse presídio, há uma grande possibilidade dele ser cooptado por essas organizações criminosas. Então, esse debate é muito mais amplo do que simplesmente reduzir, porque hoje as cadeias no Brasil, elas não são sistema de reabilitação, elas não são um sistema só de tirar a pessoa da sociedade, são verdadeiras escolas do crime. E aí a gente tem que abrir o olho, porque senão a gente vai estar colocando os nossos jovens matriculados nessa escola e isso não é muito bom. O problema é que se eu for ter medo de tomar essa decisão porque um espaço é dominado pelo crime organizado, não vai ter espaço nenhum no Brasil que a gente vai conseguir manter algum grau de segurança. Eu acho essa argumentação muito frágil. Ela é bonitinha, mas ela tem um erro muito grande, porque esses jovens muitas vezes já estão cooptados pelo crime. Nós sabemos que eles usam aí menores para ser aviãozinho, porque entra e sai, Fundação Casa, são várias situações, Henrique. Então esta é uma realidade que precisa ser endereçada. Não dá pra gente fingir que num mundo em que a idade ali, que você tem juízo, que você percebe as coisas, mudou. Hoje as crianças de 14 anos, elas não são mais crianças, elas sabem o que estão fazendo, elas já têm uma visão diferente do que era há 50 anos. Então a gente precisa ver isso. E um detalhe, o Milei, ele é tão inteligente, Henrique, que não é que ele respondeu essa sua crítica com uma solução dentro do projeto que foi aprovado ontem por uma maioria considerável. A proposta é muito simples. Vão criar uma estrutura de cadeias especiais para menores ali na faixa dos 14 até 17 anos. Não temos isso então, no Brasil, isso já é possível. Tem a Fundação Casa em São Paulo? Tem a Fundação Casa, exato. O que muda, Fernando, é o regime e a forma de funcionamento. Então, caso o Brasil quisesse adotar essa medida com a construção de espaços para pessoas que têm ali menos de 18 anos, isso também seria possível, provável e melhor do que fingir que esses jovens não cometem crimes atrozes. Toda a movimentação na Argentina começou por um caso de assassinato de um jovem, uma situação muito triste na região ali de Santa Fé. E isso criou uma onda de consciência. E veja que a Argentina já tinha 16. Nós ainda estamos em 18 anos. Então, esse senso podia urgir aqui no nosso país, para que situações como a do cão-orelha, em que jovens podem ser punidos, não seja só um tapinha nas costas e catar um lixinho na rua em atividade comunitária. Eu acho que tem alguns pontos, né? A gente já teve a contribuição de especialistas aqui falando que de 16 anos para 18 não existe uma diferenciação cognitiva, psicológica, ou seja, aquilo que você já aprendeu até os 16, você já sabe com 16 ou 18, que basicamente é certo ou errado, ali estamos falando do 14, mas tem um modelo no Brasil que é muito utilizado em Minas Gerais, que são as APACs, que são centros que têm um alto índice de ressocialização, né? A maioria dos criminosos que estão nas APACs, que são modelos penitenciários, para quem não conhece, quando eles deixam as APACs, a maioria, em torno de pouco mais de 80%, não voltam a cometer crimes. Como nós estamos falando de jovens e adolescentes, o que eu sugiro é que talvez a gente comece também a olhar para modelos assim, onde ele tem que trabalhar, onde ele vai estudar, onde ele vai ter, às vezes, até uma qualificação que ele não teve oportunidade de ter aqui de fora, porque também nós não podemos esquecer disso, que às vezes a pessoa não pôde estudar aqui de fora, lá dentro existe esse espaço. Foi um modelo implementado pelo professor Anastasia há muitos anos. Eu acho que a gente precisa olhar isso sim.
A estrutura tem que ser uma estrutura adequada. A Fundação Casa várias vezes foi criticada até por se assemelhar demais a uma penitenciária comum. Então, acho que o que mostra é, nós precisamos estudar a redução da maioridade? Precisamos, mas nós também temos que fazer, como bem disse o Milei, criar uma estrutura adequada para receber essa turma lá. E eu quero saber a sua opinião, que está acompanhando a gente, o Morning Show, em casa, no trabalho, no carro, enfim. Qual a sua opinião sobre a maioridade penal? Você acha que a gente deve manter os 18 anos? Deve baixar para 16? Tem mais essa opção que a Argentina está discutindo também para 14 anos. Você tem qual opinião? Tem 3 opções para você participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 1191 3258-055. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso e é algo que mexe com toda a nossa sociedade. Jess, por favor. Quero saber se eles concordam comigo e o Matheus ou com o Henrique também nesse ponto da maioridade. Vamos ver o que hoje a voz do povo vai falar. Vota aí na nossa enquete. Sexta-feira 13. Existem hoje no Congresso cerca de 70 processos no Brasil que pedem essa movimentação, essa discussão. Com o caso do cão orelha, isso também reacendeu o debate, né? Casos assim, pontuais, acabam trazendo a discussão à tona, né? Ano eleitoral também. É o caso da Argentina, mas né? no caso do cão orelha, a gente não pode esquecer de que os adolescentes estão quase impunes ali também por uma questão de serem financeiramente abastados. Isso aí interfere na justiça brasileira. Concordo plenamente, é um problema do Brasil. Não, eu concordo. Vocês veem que eu sempre sou muito coerente. Concordo que isso interfere, tanto é que como a gente olha para operações de combate à corrupção no Brasil, nós vemos o que bons advogados podem fazer milagres. Mas um desses jovens foi indiciado e ele vai se enquadrar, ainda que seja punido, condenado, dentro da lógica de serviço comunitário, dificilmente vai ter uma restrição de liberdade. E que se já fosse criminoso igual a maioridade, ao longo da nossa história, nós tivemos casos emblemáticos de violência sexual, de abuso, de assassinato, que sim tiveram como protagonistas menores de idade que não pagaram o que deveriam pagar em relação a sanavidas. Até tem uma influencer, que eu não vou mencionar o nome aqui, que recentemente viralizou no TikTok porque ela está envolvida no assassinato, no crime em relação a uma amiga de escola, e agora ela já tá lá, gravando os TikTokzinho dançando. Mas a amiga que ela assassinou, a família que ela destruiu, nunca vai ser recomposta. Então eu sou integralmente favorável, não só a ir para 16, como atingir, como a Argentina, os 14 anos de idade. Você é favorável aos 14? Sou favorável aos 14. O Matheus? Eu sou favorável aos 16 no primeiro momento, que eu achei uma mudança muito drástica. Eu acho que do jeito que tá é ok. Se a gente melhorasse muito o sistema prisional, talvez 16 anos. Tem até aquele debate... Tá concordando comigo, Henrique? Mas você tá querendo 16 anos? Do Milei. 16 anos? 14 a 18. Se você reduz a maioridade penal para 16 anos, você reduz uma série de coisas para 16 anos também. Como, por exemplo, a pessoa vai poder dirigir, a pessoa passa a ser o maior de idade aos 16. Ela já vota, que para mim é mais grave. A pessoa o maior crime que ela comete, se bobear. Eu acho que os 16... seria uma idade ok. Eu, quando eu tinha 16 anos, por exemplo, queria tirar minha carta antecipadamente. E vamos lá, vamos ser sinceros. No Brasil, você pode votar com 16 anos. Votar é uma decisão qualificada. É uma decisão de um cidadão... Deveria ser, né? Deveria. É uma decisão de um cidadão que já tem ali plenas capacidades. Se nós admitimos que aos 16 anos você tem capacidade para ir lá na urna, escolher quem vai comandar o país, a cidade, quem vai ser deputado, se você tem essa habilidade de maturidade, qual é a razão para você não ter esta mesma habilidade na hora de você cometer uma infração, um crime? Não faz sentido a nossa legislação atual. Com relação à legislação... 16 anos eu não enxergo só como maioridade penal, eu enxergo como uma maioridade total. Geral mesmo. Maioridade. A pessoa vai ser um maior de idade aos 16 anos e a penal vem maior junto. Todos os direitos e deveres. Todos os direitos. Lembrando que existia há muito tempo, né? Tinha a história dos 21, né? Os 21... Tem estados americanos que ainda levam os 21 anos. Só bebe aos 21 anos de idade. Pois é. Lá em Goiás. No Brasil também. Lá em Goiás essa lei não No Brasil só bebe aos 21 anos? Como é que é? Bom, lá no interior de Minas é bem assim, não. Mas não quero comprometer meu povo. Goiás. Inclusive, um abraço pra Cássia. Olha, gente, falar em idade alcoólica,